Oi, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Como foi a aula de ontem? Conseguiram entender bem essa parte de física ali, esse fechamento que a gente fez, essa parte introdutória da física? Foi de boa? Foi tranquilinho, né? Agora a gente vai avançar um pouco mais na química. Então, na semana passada nós falamos sobre o átomo, falamos naquela aula sobre prótons, nêutrons, elétrons, sobre como os elétrons ficam saltando de uma camada para outra, lembram disso? Falamos da letra A, que representa a massa atômica, que é a soma dos prótons com os nêutrons. Falamos da letra Z, que representa o número atômico do elemento, que é a quantidade de prótons. Falamos também que a quantidade de prótons é sempre igual à quantidade de elétrons em um átomo comum. Agora, se ele for um cátion, significa que ele tem menos elétrons. Se ele for um ânion, significa que ele tem mais elétrons, certo? Vimos toda essa parte introdutória da química. Falamos de isótopos, isótonos e isóbaros. Lembram disso? Bem importante vocês assimilarem bem essa parte. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Por isso, caderno, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, conteúdo que nós vamos trabalhar, tabela periódica. Então a gente viu o átomo, vimos ali a introdução dos elementos químicos e agora a gente vai ver como esses elementos químicos se agrupam. Então a habilidade que a gente vai desenvolver, conhecer e compreender o agrupamento de elementos químicos na tabela periódica. Belezinha? Tranquilinho? Então, bem lá no início da química, antes da gente ter a teoria do átomo do Bohr, existia um cara chamado Mendeleev, que nome difícil, que ele dizia que a gente precisava agrupar os elementos químicos, porém ele não conhecia ainda esse funcionamento dos elétrons, porque o Bohr ainda não tinha visto. Então Mendeleev organizou os elementos periódicos, mas de uma maneira que a gente não usa mais, que era cabível naquela época, hoje já não é mais válido. Mas é bom a gente saber que a primeira organização dos elementos com tabela periódica foi criada pelo Mendeleev. Beleza? Tranquilinho? Depois, bem mais pra frente, agora já na modernidade, surgiu um carinha chamado Moseley, em 1913, que foi o criador da tabela periódica que a gente tem hoje. Então, o Moseley ele agrupou os elementos da tabela periódica agora com base na quantidade de elétrons, com base a qual camada que a gente vai ter. Então, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente que os elementos vão se dividir em camadas. Lembra que eu falei que as camadas K, L, M, N, O, P, Q, certo? Os elétrons vão saltar nessas camadas o tempo todo. E aí esqueci o nome dele, o Moseley, ele vai falar bem isso e ele vai agrupar a tabela periódica que a gente tem hoje com base nisso. Então agora pega o livro de vocês, abram o livro de vocês, eu estou com o meu livro digital aqui e lá na página 64 vocês vão encontrar a tabela periódica. E eu vou explicar para vocês o que significa a ordenação que existe na tabela periódica, belezinha? Vamos lá? Então, vamos lá? Eu desenhei aqui, basicamente, a tabela periódica, similar à que vocês têm no livro, para que a gente consiga acompanhar cada uma das partes, cada um dos nomes dessa tabela que serve para organizar os nossos elementos químicos a partir da quantidade de elétrons, certo? Então, primeira coisa, a gente vai dividir essa tabela e ela é organizada em períodos, essa linha vertical, e famílias nesta linha horizontal, certo? O período vai definir o quê? Lembram que eu falei que os elétrons eles se dividem em 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q, certo? A gente vai estudar mais pra frente uma coisa que a gente chama de camada de valência. Ou seja, por exemplo, se um elemento tem 18 elétrons, certo? Lembra que a gente falou sobre Z, que era número atômico, que é o número de prótons? É a mesma coisa para os elétrons. Então, o número de prótons sempre igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 18 elétrons nesse elemento, esses elétrons eles vão estar divididos. E a camada de valência é a última camada de elétrons. Então, por exemplo, a gente vai ver que tem elétrons que terminam na camada K, tem elétrons que terminam na camada L, tem M, N, O, P, Q. Então, conforme a camada em que termina a distribuição desses elétrons, é que a gente vai colocar ele dentro do período. Então, pode terminar na K, na L, na M, na N, na O, na P ou na Q, certo? Se terminar na K, a gente já sabe que o elemento vai estar na família no período 1. Se terminar na L, a gente já sabe que o elemento vai estar no período número 2, certo?
E aí a família, prof. 1A, 2A, aí pula para aquele outro lado da tabela, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E todas essas 10 que estão aqui nesse meio da tabela, nós chamamos de famílias B. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Então, essas 10 famílias aqui, é importante a gente saber que elas se dividem em famílias B. Agora, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. O que quer dizer isso, prof? É a quantidade de elétrons que a gente tem na última camada, certo? Então, a gente pode ter até 8 elétrons na última camada. Sempre essa vai ser a regra. 8 elétrons na última camada. Então, se eu disser para você que o elemento está na camada, que ele está na camada de valência K, e ele tem um elétron na camada de valência, qual elemento que é esse? É o hidrogênio, que é 1 e 1, certo? Então, esse é o esquema. Porém, a gente não vai precisar decorar isso. O que a gente vai precisar saber? Se eu disser para você, por exemplo, que um elemento está no período 5 e está na família 6A, você vai cruzar o 5 com o 6A e você vai descobrir qual é o elemento que a gente está falando. Então, sempre lembrar, período de 1 a 7 é a linha vertical e família de 1A a 8A é a linha horizontal. Beleza? Isso é período e isso é família. Período relacionado à camada de valência, família relacionada a quantos elétrons eu tenho na camada de valência. Depois eu vou explicar mais direitinho, mais detalhado na próxima aula, o que é essa bendita dessa camada de valência. Certo? Aí, aqui dentro a gente ainda vai ter uns agrupamentos. Nós temos o hidrogênio, que ele é um grupo exclusivo e único, não tem nenhum outro elemento que seja parecido com ele, então nós vamos chamar essa família aqui de família do hidrogênio. E aí, depois, a gente vai ter algumas variantes. Lá embaixo, nós temos duas famílias que são excluídas, né? Duas linhas que são excluídas da tabela. Nós vamos chamar a primeira delas de lantanídeos e a segunda delas de actinídeos. O que são os lantanídeos e os actinídeos? São elementos que foram surgindo a partir da criação do homem. E são elementos muito modernos e que são muito raros de encontrar na natureza. Então, por isso, eles foram tirados desse padrão e eles ficam nas duas linhas inferiores lá embaixo. Então, lantanídeos e actinídeos, certo? Depois, eu vou falar pelas mais específicas primeiro. Nós temos na 8A, que eu colori toda de azul aqui, que é a última família, os gases nobres. Então, aqueles elementos que em situação natural, eles são gases, certo? Então, eles vão ficar sempre na família 8A, são os gases nobres, certo? Aí, tirando o hidrogênio, que é essa exceção aqui, todos esses outros elementos que estão pintados aqui de vermelho, que vem até aqui na 3A e aí monta essa escadinha aqui, são elementos que nós vamos chamar de metais. E aí os metais se dividem em metais alcalinos terrosos, certo? E aí eles vão ficar todas nessa parte aqui, ou metais de transição. Então, família 1A, a gente vai chamar de metais alcalinos. Família 2A, nós vamos chamar de metais alcalinos terrosos. Famílias B, nós vamos chamar de metais de transição. Então, 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. Todas as famílias B, metais de transição. E por que essa escadinha que o prof fez aqui? Porque se vocês forem observar na tabela de vocês, vai ter uma escadinha coloridinha aqui. Esses elementos que estão dentro da escadinha, eles não são metais. Eles são elementos que nós vamos chamar de ametais. Então, a escadinha, todo mundo que está dentro da escadinha, que eu colori de preto, a gente vai chamar de ametais. Então, metais alcalinos terrosos, metais alcalinos e metais de transição vão ter características bem parecidas. Os ametais são totalmente diferentes. Então, metais, no geral, são sólidos, têm um brilho muito forte, fazem um tilintão. O que é um tilintão? Aquele barulho. Deixa eu pegar um metal para a gente ver. Esse barulho, que quando a gente bate no metal, faz esse barulho diferente de quando a gente bate, por exemplo, numa madeira. Então, todo metal faz esse barulho que a gente chama de tilintão. Eles são sempre maleáveis
Então eu consigo moldar o metal, que é um sólido, para fazer a minha xícara, por exemplo. Eles são ductíveis, então eles conduzem muito bem a temperatura e a energia. Então o calor é muito bem conduzido pelo metal, assim como a energia é muito bem conduzida pelo metal, certo? E os ametais? Eles não são nada e eles não têm nada. Eles são completamente o oposto dos metais. Então os ametais, eles não são sólidos, eles são uma bagunça. Eles podem ser sólido, eles podem ser líquido. Eles só não vão ser gasoso, porque se eles forem gasosos, eles seriam gases nobres. Mas eles se dividem entre sólidos e líquidos, não tem um padrão. Assim como eles não têm brilho, eles não fazem esse tirim-tam, que é esse barulho do metal. Eles não são muito maleáveis e eles também não são bons condutores de energia e de temperatura. Então eles são completamente o oposto. Perguntei para você como é que é o metal. Você vai dizer, ele é maleável, ele é bom condutor, ele brilha. Agora você vai perguntar o que é um não metal, um ou ametal. Ele não brilha, ele não faz som, ele não é maleável, ele não conduz energia. Então o ametal ele não é nada. Enquanto o metal ele tem várias características bem importantes, certo? Então, o que a gente precisa tirar dessa aula hoje, que é bem complexa, mas é só para a gente entender a organização da nossa tabela periódica. Nós precisamos sair daqui entendendo que período é a camada de valência, que família são quantos elétrons aquele elemento tem na camada de valência. Vou explicar na próxima aula o que é a camada de valência. Não se desesperem, certo? Saber que o hidrogênio ele não se encaixa em nenhum padrão. Saber que todo mundo aqui, até a escadinha, é metal. Saber que quem está na escadinha é ametal e que quem está na 8A é gás nobre. E que as duas fileiras são os excluídos, que são os lantanídeos e os actinídeos. Certo? Então é bem importante a gente compreender para que a hora que chegar um exercício que perguntar para você, eu tenho um elemento no período 7, família 3, você vai conseguir localizar aqui só batendo o olho na tabela. Beleza? Por hoje era isso. Acho que deu para entender. Se ficar alguma dúvida, reveja a aula, vai analisando ali, olhando a sua tabela no livro, conhecendo ela, para a gente ir se aperfeiçoando cada vez mais. Beleza? Para a gente fechar, só relembrando uma coisa da aula passada e que a gente vai sempre encontrar na tabela periódica é o quê? Todo elemento, então vamos dizer aqui que esse elemento X, estou inventando um elemento, ele vai ter dois números, um em cima e um embaixo. O de cima é o A, que é a massa atômica, lembram? Prótons mais nêutrons. E o de baixo é o Z, que é o número de prótons, que é o número atômico. Beleza? Só para concluir bem, para a gente fechar bem essa parte. Tranquilinho? Então, na próxima aula, a gente vai entrar em mais alguns detalhes e se aprofundar um pouco mais nessa parte de camadas de valência e mais algumas características da tabela periódica que são mais específicas, beleza? Tô com saudade de vocês, se cuidem, fiquem bem, um ótimo restante de semana e final de semana para vocês e até a nossa próxima aula. Um grande beijo!